Você sabia que nem sempre nós tivemos essa liberdade de usar a chave diretamente com Deus? Já vai curtindo porque esse assunto promete. Shalom, Erev Tov, tudo bem? Eu sou William Triac e esse é o segundo vídeo da série O Verdadeiro Avivamento segundo a Bíblia. Bem, no primeiro vídeo eu falei que a chave para um verdadeiro avivamento é a oração. De fato, não apenas para um verdadeiro avivamento, bem como a chave que abre todas as portas espirituais. É a chave que move a mão de Deus ao seu favor. Você sabe que a chave ela é usada para duas finalidades: abrir e fechar portas, cadeados, janelas, enfim, fechaduras, e ligar uma máquina, ligar a ignição do seu carro. Porém, a chave que nós trazemos hoje aqui, ela é chamada de oração. É a única chave que conseguimos chegar até o Pai apenas por uma conversa franca, uma conversa onde não tem mentiras, não tem máscaras. Ainda que você tenha uma certa forma de falar com Deus através da conversa, porque não é de qualquer jeito que você consegue mover a mão de Deus ao seu favor, ainda assim, o contexto e conceito da oração é uma conversa íntegra, uma conversa diferenciada. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Mas como que eu consigo orar sem cessar se eu não posso ficar de joelhos dobrados 24 horas por dia? Pois eu tenho os meus afazeres, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha vida pessoal que depende da ação do meu corpo durante o dia. Você sabia que o seu pensamento, o diabo não consegue ouvir? O diabo não consegue tocar? Ele pode mandar setas inflamadas para desvirtualizar o seu pensamento, isto é, para te confundir no que você está pensando, dado o fato de que ele perceba que você está em constante oração em pensamento, no seu intelectual. É certo que ele vai trazer vários tipos de seta, você vai lembrar de coisas que você não lembrava, você vai pensar em coisas que você não deveria estar pensando naquele momento, você vai lembrar de um afazer que você esqueceu há 3, 4 dias atrás. Mas ainda assim ele não consegue decifrar o seu pensamento. Para me provar para você que nem sempre nós podemos usar essa chave chamada oração para falar diretamente com Deus, eu gostaria de citar 2 momentos históricos na Bíblia, 2 marcas importantes para o cristianismo. Uma delas é o templo, o tabernáculo. É muito famosa a passagem aonde a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou de cima e embaixo, partindo em 2. É o momento exato onde Cristo expira na cruz. E nesse momento a divisão cai. No primeiro vídeo eu falei que Moisés subiu ao Monte Sinai para receber as primeiras tábuas da lei. Posteriormente ele quebra ao ver o bezerro de ouro. Mas resumidamente eu ilustrei para você. Um pouco antes dessa passagem, um pouco antes desse acontecimento, a Bíblia vem dizer em Êxodo capítulo de número 26, que Deus chama Moisés para o monte e anuncia a Moisés: Moisés, eu preciso que você faça um templo. Esse templo vai condicionar, ou seja, concentrar a minha glória nesse templo. Só que para isso não é de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu tenho um modelo exato, a forma exata, que eu preciso que você faça. E a Bíblia vai relatar que do capítulo 26 ao 30, Deus começa a falar para Moisés e revelar para Moisés o desejo dele, como ele quer que faça o tabernáculo, ou o famoso templo. Moisés começa a ouvir o que Deus fala, tem a revelação do que Deus quer, e Deus fala para Moisés que o povo vai usar a oferta alçada de ouro, prata e todos os adereços, a madeira específica, as peles específicas para fazer as cortinas. E a Bíblia vai dizer que Moisés fala para o povo que a vontade de Deus é essa.
Moisés começa a construir o templo, o povo começa a trazer os preparativos. Depois de pronto, adiantando um pouco o texto, a Bíblia vai dizer no capítulo 26 e versículo 33, que Deus pediu a Moisés que fizesse um véu, uma cortina que separaria o templo. Vou colocar para você ver a planta do tabernáculo. É uma coisa muito maravilhosa de você estudar. Aqui está o véu do templo. Se você for olhar, o véu ele vai separar o santo do santo dos santos, ou seja, duas salas. No lugar santíssimo, no santo dos santos, que é depois do véu, ficava a arca do concerto, a arca da aliança, a arca do testemunho, como você quiser chamar. Dentro desse local, a presença do Senhor seria concentrada. A Bíblia vai dizer que Deus descia sobre aquele lugar, sobre o tabernáculo, e uma vez por ano, o sumo sacerdote poderia entrar ali dentro sem pecado, sem mácula, sem iniquidade e fazer as suas orações, as suas petições pelo povo. Pedir perdão pelo povo, fazer um sacrifício para arrependimento, para perdão, para que o povo recebesse o perdão de Deus. Não era de qualquer forma e não era de qualquer maneira. Sendo assim, a Bíblia vai dizer que os sacerdotes tinham por obrigação, deveriam entrar no templo, no lugar santo, prestar sacrifícios da maneira correta, vestindo as vestimentas corretas. Se você for ler os capítulos que eu te falei, do 26 ao 30, você vai ver que eram inúmeros os detalhes, porque o meu Deus, o teu Deus é detalhista, ele é singular, é do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Pois bem, os sacerdotes entravam, prestavam os seus sacrifícios, faziam as suas orações. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, ou seja, alguém acima do sacerdote, entrava no Santo dos Santos. E ali, meus amigos, a presença de Deus era muito forte, era concentrada. Deus precisava do tabernáculo ou do templo, como você queira, para poder descer na terra, habitar na terra. E ele habitava naquele local. Se entrasse em pecado, com iniquidade, ou não tivesse feito o sacrifício correto, o sumo sacerdote não sairia vivo dali. Ou pelo menos era pouco tempo que ele tinha para que alguém notasse a falta dele lá dentro. Mas William, como que era notada a falta dele? Se você for ler o capítulo de número 28 e versículo 31, Deus vai dizer que por cima de toda a vestimenta detalhada que ele queria que o sacerdote usasse, e o sumo sacerdote usasse, haveria o éfode, ou seja, um avental todo certinho, da cor exata, do tamanho certo. E na orla, ou seja, nas costuras embaixo, teria que haver campainhas. Eu parafrasio aqui como sinetas, pequenas sinetas, ou seja, uma sineta, uma romã, outra sineta, outra romã. Isso na borda da orla, a costura de baixo. Era assim que Deus queria que fizesse. Enquanto o sumo sacerdote estava fazendo as suas orações, os seus sacrifícios, óbvio que as sinetas emitiriam um som. Se o sumo sacerdote demorasse, ou se as sinetas parassem de tocar, de soar lá dentro, podia ter certeza que o sumo sacerdote estava, digamos que, em perigo de vida ou em perigo de morte. Alguém entrava lá dentro para poder retirá-lo de lá, antes que ele morresse, ou pelo menos retirar o seu corpo lá de dentro. Era a única maneira do povo chegar até Deus. Através de alguém, através do sumo sacerdote, através dos sacerdotes que iam lá e falavam com Deus pelo povo. Então tudo que o sacerdote dissesse, ou o sumo sacerdote dissesse, era a lei de Deus perante o povo, ou seja, era o intermédio, eram os intermediários entre Deus e o povo. O povo não podia falar com Deus, o povo não podia simplesmente falar como eu e você estamos falando agora, como Moisés falava no passado, porque Deus não ouvia.
Não é que fosse errado o pecado, mas Deus não ouvia, não chegava até os ouvidos de Deus. Houve sacerdotes e sumos sacerdotes que acabaram perdendo a sua vida ali dentro por estarem em pecado. Olha o tamanho compromisso que eles tinham na época, de trazer a voz de Deus para o povo e levar a voz do povo para Deus. Então tinha que ser no time correto, tinha que ser exatamente aquilo, nada mais e nada menos. Porém, em Marcos, capítulo de número 15, versículo de número 38, a Bíblia vai dizer que o véu do templo se rasgou, de cima e embaixo, tornando-se dois. Sim, é o mesmo véu que estava no templo que acabamos de ver, que fazia a separação entre Deus e o homem. Mas que momento histórico importante é esse para os cristãos? É a crucificação. O sacrifício da cruz fez com que o véu rasgasse ao meio. Esse ato histórico fez com que a divisão se acabasse. Ou seja, a Bíblia está dizendo aqui, pela morte de Cristo, que se tornou o sacrifício expiatório para sempre. Para sempre Jesus agora, o corpo de Jesus, a morte de Jesus, se torna o sacrifício do perdão, o sacrifício para a redenção e remissão de pecados, o sacrifício para que Deus olhe para mim e para você e nos dê todos os dias uma nova chance. A Bíblia me dá a garantia que a partir do momento que Jesus é crucificado, é morto, sepultado, ressuscita e volta ao céu em glória e majestade, a Bíblia me dá garantias que hoje eu posso falar, conversar com Deus sem depender de mais ninguém, apenas do amigo Espírito Santo. Está gostando desse vídeo? Então segue para o vídeo 2 desse mesmo tópico, a chave para o verdadeiro avivamento. Aproveita e deixa seu like, compartilhe esse vídeo, porque fazendo assim não custa nada e ainda ajuda o nosso canal a crescer. Deus te abençoe. Shalom, Laila Tov.